Oi, gente. Então, vamos agora corrigir as nossas 3 questões do simulado, ok? Parabéns para muitos e muitos aí que acertaram. Fiquei preocupada com alguns que não acertaram essas 3 questões. Então, vamos lá, prestar bastante atenção, tá? Então, esse exercício número 1, ele tá falando do dodecaedro. O que é isso? É um poliedro, é uma figura geométrica espacial que tem 12 lados, 12 faces, tá? Aí ele está planificado, desmanchado. E ele fala que está numerado de 1 a 12, então cada face tem um número. Aí diz assim: ao lançar esse dodecaedro, a probabilidade de cair um número múltiplo de 3 na face voltada para cima é. Primeiro, a gente tem que lembrar, então, quem são os números múltiplos de 3. De 3 em 3, né? Que estão aí no dodecaedro. Então, nós temos o 3, 6, 9 e 12. Nós temos 4 números dentre todos esses aí que são múltiplos do número 3. Então, se nós temos 12 números, o nosso espaço amostral é o 12, ele vai no denominador da fração. E se nós temos 4 possibilidades, ou seja, 3 números que são múltiplos, 4 números que são múltiplos de 3, nós temos 4 possibilidades, ou seja, 4 entre 12, 4 dozeavos. É só fazer a simplificação ali, dividindo por 4 em cima e embaixo, deu 1/3. Dividindo 1 por 3, nós vamos ter 0,33333, não é isso? E infinitamente. Então, como nós queremos em porcentagem, é só andar com a vírgula 2 casas, que vai dar para nós 33,3%. O segundo exercício diz assim: num avião viajam 14 brasileiros, 11 japoneses, 4 americanos e 3 árabes. Escolhendo ao acaso um passageiro, determine a probabilidade de este não ser, tá grifado ali, ó, nem árabe, nem japonês. Bom, então nós vamos ver o nosso total, nosso espaço amostral. É o total de passageiros que estão no avião. Então, nós somamos os 14 brasileiros, 11 japoneses, os 4 americanos e os 3 árabes, dá total de 32 passageiros. Ele está falando em escolher ao acaso um passageiro, mas ele não pode ser nem árabe nem japonês. Então, o que sobrou para nós? Brasileiros e americanos. Nós temos 14 brasileiros mais 4 americanos. Então, nós temos 18 possibilidades entre os 32 passageiros. Então, é só fazer a fração 18 por 32, pode dividir direto ou simplificar. No caso ali, eu simplifiquei por 2 no numerador e no denominador. 18 dividido por 2 deu 9, 32 dividido por 2 deu 16. Fazendo a divisão de 9 por 16, nós vamos ter 56,25%. No terceiro exercício, fala aí de uma pesquisa, né, entre várias pessoas e algumas deu resultado positivo, deu resultado negativo, alguns resultados estavam corretos, outros não, e esses dados todos estão aí nessa tabela, né? Aí vamos lá para a nossa pergunta. Considerando todos os pacientes envolvidos no teste, qual a probabilidade do resultado do exame estar correto? Então, primeiro, todos os pacientes, vamos ver quem são os pacientes. Dá para a gente ver na primeira coluna ali, ó, pacientes que têm a doença X, 300 mais 75, né? Então, tem 375 pessoas, isso. E quem não tem a doença, 75 mais 50, então são 125 pessoas. Ali embaixo da tabela eu coloquei o total.
Então, vamos somar essas pessoas, né? 375 com 125 vai dar 500 pessoas. Então, um total de 500 pessoas foram feito essa pesquisa, né? E que fizeram esses exames. Aí, o exercício quer saber a probabilidade do resultado estar correto. Então, vamos lá, ó. Olhando para a tabela, as pessoas que têm doença, 300 pessoas, certo? Tá, das 300 pessoas o resultado deu positivo. Elas têm a doença, o resultado deu positivo, então é um resultado correto. Então, nós vamos lá para os 300. 75 não é porque tem a doença, mas deu negativo, né? Nos outros 75 não é porque não tem a doença e deu positivo, então também está errado. O resultado correto é que, olha lá, ó, não tem a doença e o resultado deu negativo. Quantas são essas pessoas? São 50. Então, resultados corretos ali são os de 300 que tem a doença, o resultado foi positivo, e os das 50 pessoas que não têm a doença, o resultado deu negativo. Então, nós temos 350 resultados corretos, fazendo ali a probabilidade, a fração dos 350 resultados corretos, dividido pelas 500 pessoas, né, que fizeram os exames. Também simplifiquei ali, cortei 0, dividi por 5 no denominador, no numerador, e deu 7/10, 7 décimos, ou seja 0,7, vírgula andando 2 casas, porque queremos o resultado na porcentagem, 70% dos resultados estavam corretos. E agora nós vamos dar continuidade aos exercícios do caderno do aluno. Começa lá na página de 25, página 25, exercício 17, tá? Caderno do aluno. Uma pessoa joga uma moeda 4 vezes. Qual que é a probabilidade de sair cara nas 4 jogadas? Então, vamos lá. Primeiro, a moeda tem 2 lados, certo? Cara ou coroa. Então, nós temos ali todas as possibilidades, 2. Só que a moeda foi jogada 4 vezes. Então, nós elevamos a 4ª potência, certo? 2 elevado a 4. 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2. Qual que é o resultado, né? 16 eventos possíveis, tá? Só que ele tá querendo a probabilidade de sair só cara nas 4 jogadas. Então, eu tenho um evento, ó, cara, certo? Para eu fazer essa probabilidade, o que eu vou colocar? Eventos favoráveis em cima, quantos que eu tenho? Olha lá, dividido pelos eventos possíveis, ok? Coloquem na forma de fração, façam a divisão e deem o resultado em porcentagem. O exercício 18. Foi realizada uma pesquisa com todos os 1.000 alunos de uma escola do ensino fundamental e médio, com relação à preferência no uso de redes sociais. Foi constatado que 400 alunos preferem utilizar a rede social A, 300 preferem a rede social B e 200 alunos disseram que ambas são utilizadas igualmente, ou seja, eles utilizam tanto a A quanto a B. Escolhendo-se um aluno ao acaso, entre esses 1.000 alunos aí, qual a probabilidade desse aluno preferir a rede social A ou a B? Veja bem, não é a A e a B, é a A ou a B. Então, uma maneira fácil de resolver esse exercício é usar o diagrama de Venn, né? Ou Venn, como alguns falam. O que é esse diagrama? É o diagrama de conjuntos, de fazer a intersecção dos conjuntos. Então, veja bem. Nós temos ali o conjunto A, né, que são os alunos que preferem utilizar a rede A. Quantos são? São 400. Ótimo.
E quantos são na rede B? 300. Mas quantos são aqueles que assistem às duas? 200. Então, nós colocamos 200 na intersecção desses dois conjuntos, ok? E na bolinha à esquerda vão ser da rede A. Então, se eu já coloquei 200 ali, quantos faltam para 400? 200 também, certo? Na bolinha à direita vai ser a rede B, que já tem 200 assistindo, tanto a rede A quanto a rede B. Como só a rede B são 300 e já estão 200 ali na intersecção, quanto faltam para completar a bolinha B? 100, certo? Então, ali nós temos a distribuição de alunos que só assistem a A, alunos que só assistem a B, alunos que assistem a A e a B, certo? Somando tudo ali, nós temos 500. Faltam quanto para 1000? 500, tá? Então, esse é o diagrama aí da distribuição dos dados do exercício. Aí, como que nós vamos calcular essa probabilidade? Primeiro de tudo, qual que é a quantidade A ou B? Então, vamos lá. São 400 alunos que escolheram a A, certo? Então, o nosso N lá é o número de eventos, tá? 400 alunos que utilizam a rede A, mais os 300 que utilizam a rede B. Então, seriam quanto? 700, tá? Só que desses 700 alunos, 200 assistem tanto a A quanto a B, ambas, né? As duas. Então, nós subtraímos desses 700 e sobra para nós 500 alunos. Esses 500 alunos, eles assistem a A ou a B, certo? E o total, quantos são todos os alunos lá da escola? 1000, né? Então, só fazer a substituição aí e encontrar essa probabilidade. Muito fácil. O exercício 19 diz assim: no jogo de loteria oficial Mega Sena, um apostador escolhe no mínimo 6 dezenas entre 60. São sorteadas 6 dezenas e o ganhador do prêmio maior deve ter escolhido todas as dezenas sorteadas, ou seja, as 6. Qual é a probabilidade de um apostador que escolheu 8 dezenas ganhar o maior prêmio? Bom, então, primeira coisa que nós vamos fazer é colocar lá aqueles 6 risquinhos, porque são 6 dezenas, certo? Tá. Entre quantos? Entre 60. Então, no meu primeiro risquinho, eu vou colocar todas as possibilidades. Meu espaço amostral, quantas? 60. Se foi feito um sorteio, sobraram 59. Já saíram mais um sorteio, 58, mais um, 57, e outro, 56 e o último, 55. Muito bem. Embaixo são todos os sorteios com todas as dezenas, ok? Na parte de cima, no numerador, são todas as dezenas que ele jogou. Então, por exemplo, quantas dezenas ele escolheu? 8? Então, ele tem 8 possibilidades entre as 60. Já saiu uma? Então, daquelas 8, agora ele tem 7. Já saiu uma? Agora 6. E assim vai diminuindo uma possibilidade até chegar na 6ª dezena, ok? Se não, usando a calculadora para não sofrer por muitos e muitos minutos, horas e dias, façam essa conta e cheguem, confirmem ver se realmente é essa porcentagem, tá? De probabilidade. Na atividade 20, diz assim: qual é a probabilidade de o apostador descrito no enunciado da atividade anterior, aquele lá das 8 dezenas, acertar 4 das 6 dezenas sorteadas? Bom, então agora ele já não precisa ser o maior prêmio, tá? Ele vai acertar apenas 4 das 6 dezenas que foram sorteadas. Então, olha só, o que nós podemos fazer? As possibilidades ali, ó. Acertou, 4, né?
errou, errou, porque eram 6 dezenas. Então, olha o que nós vamos fazer com essas 4 possibilidades de acerto. Nós vamos colocar lá, ó, 4 risquinhos, os 4 primeiros risquinhos que eu deixei separado ali, ó. Então, embaixo vai o total de dezenas, que são 60, né? Então, ele jogou 8 cartelas lá, 8. Então, são 8 sobre 60. Já saiu uma possibilidade, ficou 7 sobre 59. Saiu uma possibilidade, ficou 6 sobre 58. Saiu mais uma possibilidade, ficou 5 sobre 57. E paramos aí. Por quê? Porque nós estamos fazendo a conta dele acertar essas 4 primeiras, certo? E sobraram as 2 últimas. Então, vamos lá, ó. Se são 60 dezenas e ele apostou 8, sobraram quanto? De 60 tirou 8, 52, não é? Então, são 52 possibilidades entre as 56 que sobraram ali, ó. E depois vai para 55, certo? Das 52 possibilidades, jogou uma, ficou 51. Então, imaginem que isso tudo é a conta que nós teríamos que fazer. Mas também não quer dizer que vai ser as 4 primeiras que ele vai acertar, né? Porque existe um fator que considera todas as ordenações possíveis entre esses 6 elementos. Ele pode errar, acertar, acertar, errar, acertar, ou seja, tem várias possibilidades. Então, o que eu tenho ali? Eu tenho que usar o fator que considera todas as ordenações possíveis, que é o fatorial. Então, são quantas dezenas? 6, então é 6 fatorial. Sobre quantas ele vai acertar? 4 fatorial. Quantas ele vai errar? 2 fatorial, certo? Então, esse é o fator que eu tenho que multiplicar junto com todas as possibilidades. Então, veja bem que eu repeti ali tudo que eu tinha colocado em cima, certo? Os 4 acertos, os 2 erros e agora multiplica por esse fator que vai trocar e formar todas as possibilidades possíveis. E depois a gente confere lá pelo WhatsApp quanto que deu essa porcentagem aí, a probabilidade desse rapaz aí acertar as 4 dezenas, certo? Agora na atividade 21, diz assim: em uma caixa tem 20 bolas iguais, a não ser pela cor. Dessas bolas, 1/4 é verde, 2/5 são amarelas e o grupo restante é formado apenas por bolas da cor rosa. Serão realizados 3 sorteios com reposição de uma bola cada vez, ou seja, faz o sorteio, tirou uma bola, beleza, viu qual que é? Devolve a bola lá dentro. Ela vai participar do próximo sorteio. Fez o segundo sorteio, ótimo, devolve a bola lá dentro. Ela vai participar do próximo sorteio, certo? Então, uma mesma bola pode ser sorteada mais de uma vez. Qual é a chance de serem sorteadas? No item A, está perguntando o quê? Bolas de uma única cor. Muito bem. Então, vamos lá. Cor verde. Qual que é mesmo? 1/4. Então, ele já tem aí a probabilidade, certo? Ele não está em porcentagem, mas ele está em fração. É a probabilidade, uma entre as 4, ok? Tá. Só que quantas vezes mesmo vai acontecer o sorteio? 3 vezes, olha lá, serão realizados 3 sorteios. Pessoal, a importância de riscar, de fazer o grifo nas partes principais do exercício, nas palavras-chave. O grifo é importantíssimo para a leitura e interpretação do exercício, tá? Então, são 3 sorteios. Bolas verdes tem 1/4, então 1/4 elevado a 3, elevado ao cubo. Por quê? Porque a bola vai ser reposta, então ela pode ser retirada novamente. E as amarelas? Quantos nós temos? 2/5, a mesma coisa, 2/5 elevado ao cubo. Esse aqui vou deixar vocês livres, não precisam fazer a conta, tá? Pode apenas deixar estipulado aí, mostrar nessa amostra aí, ok? O que vai ficar faltando vocês fazerem então? A cor rosa.
E agora? Agora que eu quero ver se vocês lembram continhas com frações de denominadores diferentes, tá? Como é que eu faço para saber a fração de bolas cor rosa? Primeiro, deixei até uma expressão aí para vocês, ó. O número 1, ele representa a totalidade. Então, é 1 sobre 1, que é a mesma coisa que 1, tá? Se eu pegar esse 1 inteiro, a totalidade de bolas, e subtrair o 1/4 das bolas verdes e os 2/5 das bolas amarelas, teremos a quantidade de bolas rosa, ou seja, pelo menos a fração da quantidade de bolas rosas, que também vai ser elevado a 3. Então, ficou só essa continha aí para vocês fazerem, ok? No item B, ele quer saber a probabilidade de, nesse sorteio, saírem apenas bolas verdes ou amarelas. Então, olha lá, deixei uma dica aí, que a probabilidade é que não seja rosa, em 3 sorteios consecutivos com reposição. Então, nós temos o 1/4, né, que são as bolas verdes, mais o 2/5, que são as bolas amarelas, tá? E isso tudo são 3 sorteios, então, elevado a 3. Também faça uma continha aí para ver quanto que dá essa porcentagem. A atividade 22. Lúcia e Jair estão com outras 8 pessoas, esperando o sorteio de 4 pessoas para a formação de um grupo de trabalho. Então, vamos para tudo aí, ó. Lúcia e Jair estão com 8 pessoas. Então, quantas pessoas são? 10, certo? Tá, meu total são 10 pessoas. Estão esperando o sorteio de 4 pessoas para a formação de um grupo de trabalho. Qual que é a probabilidade de Jair e Lúcia não fazerem parte, os dois, do grupo sorteado? Bom, vamos fazer como estávamos fazendo em exercícios anteriores, em aulas anteriores. Vamos pegar e fazer a conta, que é mais simples, que é daquilo que o exercício não quer, certo? Ele quer que não façam parte. Nós vamos fazer Jair e Lúcia fazendo parte do grupo de trabalhos, ok? Então, como seria isso? O Jair vai ser sorteado entre as 10 pessoas, certo? Então, 1 sobre 10. Beleza, saiu o Jair. O que sobrou? Sobraram 9 pessoas. A Lúcia vai ser sorteada. Então, é 1 entre as 9, certo? Tá. Então, eram 10 pessoas. Já saiu o Jair, já saiu a Lúcia. Ficaram quantas pessoas? 8 pessoas. Entre as 8 para serem sorteadas. E depois, saiu dessas 8 pessoas, saiu uma, ficou 7 pessoas entre as 7 para serem sorteadas, ok? Não eram grupos de 4? Então, nós já marcamos ali 4 sorteios, tá? Mas existe a possibilidade de troca, não é? Todas essas possibilidades aí, ó, 4 fatorial sobre 2 fatorial. E depois que vocês fizerem essa continha, será que é essa a resposta do exercício? Não. Por quê? Porque isso que nós acabamos de fazer é Jair e Lúcia fazendo parte do trabalho. Nós não queremos que eles façam parte, então é só fazer a subtração aí do total, ok? Atividade 23. Imagine 9 pessoas, sendo 4 homens e 5 mulheres, e calcule o que se pede. Quantas filas diferentes podem ser formadas? Lembra? Falou em fila, é permutação. Permutação é só troca de lugar. Então, se eu tenho 9 pessoas, eu vou fazer 9 fatorial. No item B, quantas filas diferentes podem ser formadas se os homens ficarem juntos? Então, nós vamos considerar que os 4 homens como uma única pessoa, certo? Porque eles vão ficar juntos. Portanto, nós teremos, então, 6 pessoas, ou
6 fatorial. Por quê? São 5 mulheres. Se os 4 homens eu fiz eles uma única pessoa, então passou a ser 6 pessoas. Então, nós vamos calcular 6 fatorial. Lembrando que pode haver a troca desses homens. Então, nós temos 6 fatorial multiplicado por 4 fatorial. Fazendo as continhas. Item C. Quantas filas diferentes podem ser formadas se os homens ficarem juntos e as mulheres também? Esse é muito simples. Os homens ficarem juntos, são 4 homens, 4 fatorial. Multiplicado por, as mulheres vão ficar juntas, são 5 mulheres, 5 fatorial. Só que pode haver a troca, às vezes primeiro os homens, depois as mulheres. Então, multiplica-se por 2 fatorial. D. Olha como essa é fácil. Quantas pessoas nós temos? 9 pessoas. Quantos grupos diferentes de 9 pessoas podem ser formados? Tenho 9 pessoas e quero fazer grupos de 9 pessoas. Quantos grupos eu formo? Item E. Quantos grupos diferentes de 4 pessoas podem ser formados? Eu tenho 9. Eu quero formar grupos diferentes de 4 pessoas. Então, eu vou fazer combinações de 9, 4 a 4. Não lembra mais como faz? Folheia o caderno, volta nos exercícios anteriores, exercícios de combinação. Item F. Quantos grupos diferentes de 4 pessoas com 2 homens e 2 mulheres podem ser formados? Muito bem. Então, nós vamos fazer o grupo. Nós temos 4 homens. Aliás, eu quero fazer grupos diferentes de 4 pessoas com 2 homens. Ótimo, nós temos isso, 4 homens. Então, vou fazer a combinação 4 homens em grupos de 2 a 2. Separadamente, eu vou fazer a combinação que eu tenho 5 mulheres e vou usar em 2 no grupo. Então, combinação de 5, 2 a 2. Depois de ter o resultado dos homens e das mulheres, multiplicam-se os resultados. Também exercícios feitos anteriormente. G. Quantos grupos diferentes de 4 pessoas do mesmo sexo podem ser formados? Do mesmo sexo. Então, vamos formar os grupos de homens? Que é 4 pessoas. Tá bom. Quantos homens tem? 4 homens. Eu vou formar grupos de 4 pessoas. Então, só dá para formar? Tá. E de mulheres? Eu vou formar grupos de 4 mulheres, eu tenho 5 mulheres. De quantas maneiras diferentes eu posso formar esses grupos? Eu vou ter que fazer combinação com as 5 mulheres de 4 em 4, ok? Em seguida, quero saber quantos grupos diferentes de 4 pessoas do mesmo sexo, então eu vou somar a quantidade de grupos de homens com a quantidade de grupos que deu em mulheres, ok? H. Qual é a probabilidade de sortearmos ao acaso 2 pessoas do mesmo sexo e 3 pessoas? Essa atividade é longa, podemos deixar ela para a próxima aula e nós vamos fazer o último exercício de hoje, que é o 23, e depois esse item H, ele é fácil, mas ele vai levar um tempão, então a gente faz na aula de amanhã. Só ele, ok? Então, vamos lá para o exercício 24. Nós temos uma tabela. Que tabela é essa? É um jogo de bingo. São sorteadas sem reposição. Bom, não vai colocar de volta. Bolas numeradas de 1 a 75. E um participante concorre com a cartela reproduzida abaixo. Qual é a probabilidade de que os 3 primeiros números sorteados estejam nessa cartela? Muito bem. Então, vamos lá. Quantos números eu tenho nessa cartela? Vamos contar? Na horizontal, nós temos 5. Na vertical, nós temos 5. 5 vezes 5, 25. Mas, pode ver que lá no meio tá faltando um número. Não tem, né? Então, na verdade, nós temos 24 números na cartela. Quantas
quantas bolas numeradas mesmo nós temos? Do 1 até o 75, certo? Certo. Então, no primeiro sorteio, eu tenho 24 possibilidades entre as 75 bolas. Como não vai ser recolocada a bola, no segundo sorteio, são 23 possibilidades entre as 74 bolas. No terceiro sorteio, quantas são as possibilidades? 22 possibilidades entre as 73 bolas. Tá erradinho ali, ó, na digitação, tá? É 24, 23 e 22. Olha aqui embaixo tá corrigido, certo? Aí, para saber a chance de ser sorteado nesses 3 primeiros sorteios, tem que multiplicar todas essas frações aí, ok? Procura simplificar para treinar divisão, para treinar tabuada, tá? E a gente vai se acertando e se falando pelo grupo do WhatsApp, ok? Beijão para vocês. Tchau, tchau.